convidar você a acalmar o seu coração. Em meio à tempestade, em meio às lutas, em meio às provas, em meio a todos os desafios que esse isolamento social, esse confinamento tem nos trazido, além das preocupações com o Covid, além do desemprego, das necessidades básicas, que você continue acreditando em Deus. Eu vou usar uma palavra pastoral de Calvino sobre a oração. Calvino havia ensinado na sua igreja, lá em Genebra, na Suíça, que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Quando você estiver aflito, preocupado, desanimado, triste, lembre de um Deus que não abriu mão da sua soberania, de um Deus que não abriu mão da sua autoridade, um Deus que tem controle de todas as coisas, um Deus que sempre será Deus. Na vida tudo vai passar, mas Ele continuará sempre sendo o nosso Deus. Acredite, confie. A oração também é o exercício da fé, como dizia Calvino na sua igreja. Quanto mais nós exercitamos a oração, nós estamos exercitando a nossa fé. Estamos criando um vínculo de intimidade. Estaremos criando uma aproximação diária com Deus e exercitando a nossa esperança de continuarmos firmes, constantes, com a certeza de que Deus estará no controle de todas as coisas. Então, eu queria que você ouvisse pastoralmente essa mensagem que nós vamos trazer para o teu coração, para a tua vida, para a tua família, gerando esperança, paz de espírito, compreensão, entendimento, de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Você ama Jesus? Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida? Você já o confessou como Senhor, como aquele que tem na sua vida o controle, que lhe dá a direção, que tem o domínio, que você pensa e reflete nas palavras, nas ações, em que muitas vezes surgem do seu coração, e muitas vezes também são palavras que não são pensadas com o coração da fé cristã. Eu queria desafiar você a criar o hábito, o vínculo da oração. Orar e ser sustentado pela presença de Deus, pela intimidade de Deus. Mais do que justo e necessário para você, para mim, para a nossa vida. Vamos criar uma rotina. Vamos criar o hábito. Vamos diariamente buscar a presença desse Deus que tem o poder de acalmar o nosso coração em meio a tantas dificuldades, enfrentamentos, tantas coisas que passamos e por tantas lutas que temos. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo, creia no Senhor poderoso, que tudo pode e que tudo fará. Esse Deus que é tremendo, esse Deus que é extraordinário, esse Deus que tem a última palavra, esse Deus que tem a última palavra. É só Ele dizer uma só palavra e tudo se fará segundo a sua vontade. É em nome desse Deus que eu queria trazer para você essa reflexão e pensar numa vida feliz com Deus, numa vida sustentada pela presença e pela grandeza desse Pai Todo-Poderoso, esse Deus eterno. E aqui eu quero trazer um texto para você que está registrado em Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A palavra de ordem é perseverança. Perseverar significa dizer insistir, tornar insistente, ainda que haja dificuldades,
enfrentamentos, problemas, ainda que você esteja passando por tantas lutas, mas acredite, o nosso Deus, ele tem a última palavra para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja. Eu queria trazer para você, nesse mapeamento de tantas implicações, de lutas que passamos, e às vezes eu vejo que as pessoas têm movido o seu desejo, um desejo temporário, de acreditar numa paz que é temporária. Mas existe uma paz que nós adquirimos quando oramos todos os dias, quando entramos na presença de Deus. E não se engane, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos ouve nesse momento, que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, ela guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Quando nós criamos o hábito de orar todos os dias, significa dizer que nós estamos criando um vínculo da oração, nós estamos insistindo, perseverando, criando em nós várias possibilidades de manter sempre o foco, manter a razão pela qual sustenta a nossa vida e nos dá força para dar força àqueles que estão aflitos. A palavra de ordem para a tua vida, persevera em oração, crie esse vínculo, ore todos os dias, busque a presença de Deus, recolha a sua família para esses momentos sagrados. Não deixe que as coisas estejam de maneira onde não há controle. Se você é pai de família, mãe de família, e você tem autoridade no seu lar, nesses dias de atividade, reúne a sua casa, convoca-os para estarem aqui perseverando em oração. Tudo isso vai passar, se Deus quiser, em nome de Jesus. E a gente vai ter a certeza, como a gente sempre ouviu e aprendeu, tudo passará, mas a palavra, a vontade de Deus, permanecerá para sempre. Acredite, se alegre na esperança. O apóstolo Paulo traz uma palavra onde se firma na esperança. Quando ele escreve no versículo 12, alegrai-vos na esperança, significa dizer que mantém alegria em poder esperar em Deus, em poder esperar e ver com seus olhos da fé que tudo será segundo a vontade de Deus, que tem o controle de todas as coisas. E se alegrar na esperança é se regozijar. Você sabe o que é se regozijar? É ter uma verdadeira alegria. É ter uma maneira de expressar verdadeiramente que é possível ser feliz, ainda que haja problemas, dificuldades, todos têm, todos passam. Mas se regozijar é manter essa alegria efervescente, apesar das circunstâncias, das dificuldades, das implicações, de todos os problemas que são peculiares a nós, a nossa vida, a toda a nossa família por extensão, a toda a igreja, a todos vocês que estão nos ouvindo, mas tenha por si e se dê o direito por si de acreditar que você, mesmo sabendo que haverá provas, você pode se regozijar, como diz o apóstolo Paulo, regozijai-vos na esperança, mantenha essa alegria verdadeira, apesar das circunstâncias, das dificuldades, dos problemas. Mantenha firme a certeza de que o nosso Deus vai estar sempre dando a última palavra para a tua vida. E quando eu falo de se regozijar, trazendo no original a ideia de uma alegria verdadeira, movendo essa ideia de esperança para que você tenha, em função dessa esperança, uma alegria e uma confiança, onde gera em você uma expectativa de que Deus sempre será Deus e que Ele nunca vai abandonar e nunca vai deixar você sozinho. O segundo ponto, a segunda palavra de ordem nesse texto, é que nós precisamos ser pacientes na tribulação. O apóstolo Paulo diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação.
se você deve ter alegria, se você deve ter um regozijo na expectativa de que Deus estará no controle de tudo, saiba que você precisa ser paciente, porque a luta, ela é diária. Os problemas sempre virão, as dificuldades sempre aparecerão, enfermidades vão vir. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas estarão firmes e firmes para sempre. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos diariamente continuar acreditando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, sejam pacientes em toda tribulação que você estiver passando, que eu estou, todos nós, mas tenha certo que paciência precisamos ter em meio a todas essas dificuldades. E a palavra no original, que traz a ideia de seres pacientes na tribulação, significa dizer permanecer, substituir, permanecer ainda que haja sob pressão de tantas coisas que nos acontecem, mas que você tenha a garantia, a certeza de que, não abrindo mão da sua experiência, do seu momento tão oportuno de orar, que Deus nunca vai lhe abandonar. Haverá tribulação, haverá tribulação. E essa palavra tribulação, ela pode ser traduzida nesse momento como provações. Eu vou trazer uma linguagem mais simples. Quais são as provas que você tem passado? Talvez muitos de vocês tenham passado por prova de fogo. Quando eu falo prova de fogo, são aquelas difíceis, duras, que desanimam, que retiram de nós a esperança. Às vezes abala a nossa fé. Mas se tem algo que você precisa saber, é que apesar de todas essas provações, todas essas provas, os que confiam no Senhor vão permanecer para sempre. Porque o nosso Deus não muda. Ele não pode mudar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso Deus é tremendo. Nosso Deus é um Deus que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção. E a terceira consideração que eu preciso trazer para você nesse texto é o ensino, tanto importante quanto os outros, mas que desafia nós a mantermos a perseverança. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos na esperança, em qualquer circunstância. Você vai passar por dificuldade. Por isso ele diz: sedes pacientes na tribulação, mas olha, perseverai na oração. Ou seja, nós precisamos aprender que a gente não pode abrir mão do exercício da oração, desse momento crucial, único, exclusivo, de poder aprender de Deus, estar com Deus e receber de Deus cada vez mais as bonanças, as benécias, tudo que Deus tem para nós. E mais do que isso, como aqueles que não somos meros espectadores, mas temos a certeza que o nosso galardão final é a salvação, é a vida eterna. Louvado seja Deus. Aleluia! Porque o nosso Deus é um Deus que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção. Por isso o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos, regozijai-vos, sede pacientes, mas olha, perseverai na oração. E perseverar, eu quero dizer para você, no sentido do original, é você ter firmeza, é você não abrir mão, é você se colocar firme, constante e adiante, tendo a certeza, a garantia que tudo vai passar. Mas o nosso Deus, Ele não vai abrir mão de você. Ele não vai abrir mão da sua família. Ele não vai abrir mão do seu lar. Ele não vai abrir mão do projeto que Ele tem para você. Queridos, saiba de uma coisa, que é muito importante para mim e tenho certeza para você. O nosso Deus é um Deus que está no controle de todas as coisas. E Ele é Senhor da vida. Jesus havia ensinado
que nós precisamos orar e devemos orar sempre e nunca desfalecer, como está registrado em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. E orar significa perseverar com firmeza, com interesse, com desejo profundo de viver plenamente no exercício da fé a garantia de que o nosso Deus não vai nos deixar só. E quando nós devemos entender a firmeza de orar, de criar o vínculo diariamente, de estabelecer como regra, como rotina, o desejo de orar, saiba que nós precisamos deixar que a oração ocupe um dos lugares centrais na nossa vida cotidiana. E ocupando um lugar central na nossa vida, colocando como uma rotina, colocando como um hábito, colocando como uma regra, colocando como um exercício e mantendo essa disciplina, nós vamos ouvir Deus nos fortalecendo, nos abençoando, trazendo para nós todos os dias a certeza de que Ele está e estará todos os dias conosco até a consumação do século. Portanto, queridos irmãos e irmãs, presta muita atenção na conclusão. Eu concluo com o mesmo texto que lemos. Alegrai-vos na esperança. Qualquer que seja o momento, a situação, regozijai-vos. Acredite, Deus é Deus. Alegrai-vos na esperança e sedes pacientes na tribulação. Ou seja, você passará por provas, por dificuldades, mas sejam pacientes. Saibam esperar. Jesus esperou o tempo dele para estar numa cruz, morrer em nosso lugar, em favor das nossas vidas. E ele não abriu mão da missão que Deus o havia confiado. Portanto, não abra mão do projeto santo que Deus tem para você. Deus o tem levantado e levantará você todos os dias para ser uma atalaia. Fale de Jesus, viva plenamente esse Jesus, que o teu testemunho seja a maior pregação de vida. E eu finalizo, sejam perseverantes, crie o vínculo diariamente, sem abrir mão desse projeto chamado oração. Orai sem cessar. Deus te abençoe.